Assine a Codicom Pro, apoie a Codicom e ganhe vários benefícios. Olá, você está escutando o Escovando Bits, o podcast da Codicom. Eu sou o Gabriel e, cara, eu sofro muito de síndrome de impostor. E aí, galera, meu nome é Alexandre e eu não tenho síndrome de impostor, porque a minha ela já é crônica. Fala, pessoal, aqui é o Alex e minha síndrome de impostor sempre bate quando eu jogo Among Us. Olá, eu sou o Gabs e eu vou deixar de ser um impostor hoje. Ó, Caraca. Deixou... Caraca, velho. Escute até o final para escutar a última dica que o Gabs vai dizer. A quinta é a que você não pode perder. Você não vai acreditar na série. Uhum. Eu fiz uma coisa esse final de semana, eu vi um cara, ele postou tipo uma sátira assim, no LinkedIn, zoando textos do LinkedIn. Daí eu peguei e copiei o texto dele, troquei as paradas que ele... Porque ele fez assim, tipo, é o fim do tchalalá, você não deve mais fazer chubirubi. Tipo, ele botou umas brincadeirinhas. Daí eu peguei e substituí por coisas da Codicom, assim, e publiquei. Fiz um teste de algoritmo. Cara, e aí, deu tive boa? 40... Não viralizou, né? Mas sei lá, tive 40 likes, 3 comentários. Os meus posts não tem muita interação, então já foi algo. Mas é que tu não seguiu a regra número 1 dos gurus, cara. Tu sempre tem que dizer uma lista de itens, que o último vai ser o mais top. Só que tem uma regra que a galera esquece. Sempre tem que ser um número primo a quantidade de coisas, tá? Então, tipo assim, se tu falou 9, já vai dar errado. 6 vai dar errado. 4. Tem que ser número primo. Mas eu nem sei o que é um número primo, mas... Tá. Mas tá bom. Depois a gente explica depois do intervalo comercial. E o Fibonacci ataca novamente, né? Perguntas sobre arquitetura e engenharia. Só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvidas dos devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com o Geliel, Software Engineer no Asas, para nos ajudar a sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Como aprender temas complexos quando só encontro tutorial de CRUD na internet? Eu acho que a busca ela deve parar de ser atrás de tutoriais e a busca deve ser mais ativa em cima de temas específicos. Por exemplo, eu quero estudar Redis. Então a busca ela vai fugir da palavra tutorial e vai ser mais focada no Redis para tentar entender como aquela ferramenta funciona, o que problemas ela resolve, como ela resolve. Então a busca ela vai partir a partir desse tema, né? Ou de algum design de arquitetura, um design pattern. Então vai fugir do tutorial ali de como programar, como criar um CRUD da regra ali, e vai ser algo mais específico para o que o dev está buscando. O Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de engenharia de software. Beleza, estamos de volta. E hoje a gente tem um convidado, né? O Alex primeiro, né? Um convidado que tá sumido há sei lá quantos episódios. Voltou aí. Bem-vindo, Alex. Bem-vindo de novo, Alex. E o Gabs Ferreira, né? Pra quem ainda não conhece o Gabs Ferreira, será que alguém não te conhece ainda, Gabs? Com certeza, muita gente não me conhece. Se apresenta aí então, cara. O que tu faz? Eu sou o Gabs, primeiramente eu sou um impostor. Eu tô na área de tecnologia desde 2007, já fui programador, já trabalhei com educação bastante tempo na Alura, me envolvi com essa área de Developer Relations aí e criação de conteúdo para a área de tecnologia mais ou menos 10 anos atrás. Hoje eu tenho um canal no YouTube, tenho um podcast também que tá meio parado aí no momento, mas talvez eu reative, talvez não. E eu trabalho numa empresa chamada Galaxy, que é um cloud e é a empresa que mantém hoje um framework já antigo da comunidade de tecnologia chamado Meteor.js. Esse sou eu. Você tá metido com JavaScript, então? Pois é, cara. Pois é. Eu achei que eu fosse conseguir me livrar disso na minha carreira, mas quando eu menos esperava, apareceu a oportunidade de me envolver com isso aí.
Com todo respeito ao É JavaScript. só não contar pra família que tá tudo certo, cara. Exato. O que você faria se seu filho estivesse mexendo com JavaScript? Mas, para quem tá escutando o podcast aí enquanto lava a louça, que é a grande maioria aqui dos nossos ouvintes, o título do episódio de hoje: Síndrome do impostor é besteira, você é mesmo incompetente. E tá tudo bem. Hashtag é sobre isso, né, Alex? Cara, eu acho que todo mundo é incompetente em alguma coisa, né? O problema é quando você é incompetente no que você queria ser competente. Não sei se necessariamente é um problema. Às vezes, se você é iniciante, não tem problema nenhum, porque é o esperado. Mas se tu tá há 27 anos fazendo o mesmo CRUD e você não queria que fosse isso, talvez você tenha um problema. Mas se você queria, tá tudo bem mesmo. Pois é. Mas eu acho que antes de... Porra, o Alex sempre me deixa pensativo, cara. Eu acho que vai vir uma frase motivadora, né? Ele Daí toca ele onde me volta dói. pra minha psiquiatra e eu vejo que eu tenho que tomar antidepressivo de novo. Mas assim, eu acho que uma coisa interessante pra gente falar aqui é o que é síndrome do impostor, né? Porque pode ter gente que nunca ouviu falar sobre isso. Embora é um termo bastante atual, né? Muita gente fala sobre. Eu acho que eu aprendi sobre isso recente também. Eu acho que eu já sinto isso há algum tempo, mas aprendi recente. Pra mim, síndrome do impostor é quando eu fico me cobrando sem sentido, assim, do tipo, putz, será que o que eu faço é realmente legal? Mesmo tendo resultados que comprovem que aquilo tá ok, sei lá, pô, eu tô trabalhando como dev, eu fui promovido, mas será que eu sou bom mesmo? Será que eu sei programar? Será que eu sei fazer um CRUD? Eu não sei o que vocês entendem como síndrome do impostor. Eu acho que tem várias... Pra mim, né, a minha percepção sobre esse assunto, eu acho que tem algumas camadas ali. Eu acho que tem vários momentos onde eu já me olhei assim dentro de um lugar e falei, caramba, será que eu pertenço a esse lugar aqui, sabe? Eu tô trabalhando nessa empresa aqui, mas eu olho pra galera do lado e falo, pô, mas essa galera aqui é muito foda, sabe? Parece que em algum momento alguém vai perceber que eu não sou tão bom assim. Acho que principalmente em começo, né, das experiências, assim. Quando você chega num lugar novo, eu olho e falo, caramba, essa galera aqui, uma hora eles vão perceber, não é possível que eu não, sabe, que eu não sou tão bom quanto eu talvez pareça ser, sei lá, e tem uma galera muito melhor do que eu. Eu poderia falar isso sobre horas, mas eu acho que essa percepção de quando eu chego num lugar novo e eu olho pro lado e eu vejo que parece que vão me descobrir, pra mim é muito foda isso. Cara, pra mim, quando tu falou que ia gravar sobre esse tema, eu pensei, vai ser um bom lugar pra eu me tratar. Porque, cara, se tem uma coisa que eu tenho absurdamente é síndrome de impostor, cara. E pra tudo, assim. O Alexandre é conhecido por escrever posts de blog e nunca publicar, e gravar vídeos e nunca publicar. Então, cara, mas isso é um fato, eu venho corrigindo isso com o tempo, até participar aqui é uma forma de fazer isso. Mas, assim, eu sofro isso com muita frequência, porque eu sempre acho que eu estou abaixo do que as outras pessoas. Sempre. Quer dizer, não sempre, né? Claro que eu tô tendo um exagero de linguagem, mas, por exemplo, assim, eu brinco quando eu tô gravando aqui com o pessoal. Porra, às vezes eu vou conversar com o Mineto. O Mineto é um cara que eu conheço há um tempão, né? O Alex eu conheço há menos tempo. Eu sempre me sinto meio bosta de conversar com o Mineto, assim. Não porque ele me faz sentir assim, é porque eu sei o quão bom ele é. E aí eu me sinto um ser desprezível perto dele, sabe? E aí eu fico assim, cara, o que eu tô fazendo do lado desses caras? Eu vi a palestra lá do Alex e tal. Às vezes eu converso com a galera aqui, o Gabi também, que fazia altos vídeos legal lá. Poucas vezes que eu tive que fazer tutorial do Asas pra aprender a fazer as coisas. E aí, e do lado profissional também, sabe? Então, é um sentimento que eu tenho sempre de achar que eu não sou capaz, até mesmo de fugir de entrevistas, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu precisei me desafiar eu sempre me dei bem. Então, o que talvez mostre que é o que o Gabi falou. Às vezes o universo tá dizendo que não é tão impostor assim, né? Não é tão merda quanto tu acha que é. Mas tem gente que ainda acha que tu é bom. Mas a sensação é bem ruim. Eu tenho seguido o método do Alexandre de ser offline influencer, de acumular muitas coisas e não publicar e acabar acessando as pessoas, só que você consegue ter contato ou físico ou de trabalho. Mas pra mim, esse síndrome de impostor é quando você esquece que você é bom. Eu acho que todo mundo é bom. Depende em quê. É igual quando alguém fala, as pessoas não têm motivação. Claro que tem, no que elas gostam, não em qualquer coisa, né? Se tu mandar alguém fazer algo que ela odeia, talvez ela não tenha mesmo. No geral, eu acho que é isso, né? Você esquece que você é bom, ou você olha pro lado e começa a ver pessoas, sei lá, assistiu a Olimpíada, tu pensa, nossa, eu sou merda. Não, tipo, esse cara é um atleta, né? Só que porque a distância é tão grande, você percebe que o gap existe. Mas aí quando você tá falando assim, pô, tem pessoas fazendo coisas parecidas comigo, em empresas do tamanho parecido comigo, em tecnologia especialmente, quando tem esse âmbito mais programação e tal,
a galera vê, assim, alguém fazendo alguma coisa que é um pouco diferente, tipo, sei lá. Eu vou dar um exemplo escrachado logo. Sabe o The Primogen? Uhum. Ele é um youtuber famoso. Aí ele mexe bem no Neovim, então, dado isso, ele, na carreira dele, ele programa bem, estrutura de dados, aquela coisa meio hardcore algoritmos, e ele tem uma boa sacada de aprender coisas. Mas o cara não sabe SQL. E aí alguém olha pra aquilo e pensa, nossa, ele é um gênio do caralho, mas ele não fez as mesmas coisas que você tá fazendo. Então, talvez tenha um pouco da projeção, né? Tipo, eu gostaria de fazer aquilo bem e que ele faz muito melhor que eu. A raiz de tudo, sem querer matar coisa, eu acho que é a comparação. Tipo, toda vez que você se compara e você acha que isso é relevante, eu acho que já acabou. Tipo, já era. Quando tu começa a comparar, já era. Até tem um artigo que eu já falei aqui outras vezes, o Mineto escreveu em português, mas teve uma outra desenvolvedora que escreveu em inglês sobre o Bragg Document, né? Por um tempo eu li outra pessoa falando sobre o Bragg Document, falando isso, que tipo, usa ele como uma forma de tu sair da síndrome do impostor, tá ligado? Pô, eu tô lá fudido, tô pensando só merda, tô pensando, tipo, ai, cara, tá tudo errado, minha vida tá horrível, eu não sou bom no que eu faço. E daí tu tem lá esse documento, eu chamo até de... Eu parei de atualizar o meu, mas eu tinha criado na minha agenda todo mês eu pegar e atualizar o meu documento do orgulho, eu chamava. E até eu conheço uma pessoa que chama de pote de biscoito. Só com prints de coisas que aconteceram, alguém te elogiou, tá ligado? Alguém falou do teu trabalho. Então, é curioso que hoje eu conversei não sobre síndrome do impostor exatamente na minha terapia, mas sobre a dificuldade que eu tenho de aceitar elogio. Quando alguém vira pra mim e fala assim, nossa, mó bom esse podcast que você fez. Aí eu penso, automaticamente eu penso, nem tá tão bom assim, tá ligado? Tipo, eu já fiz coisa muito melhor, né? Então, quando alguém fala, nossa, você tá tão arrumador, seu cabelo, eu falo, meu cabelo, sei lá, cortei, tá zoado, sabe? Então, eu acho que o meu vai um pouco além da síndrome do impostor, tá? Eu acho que, mesmo porque eu sou uma pessoa que, ao contrário do Alexandre, que falou que escreve artigo e não posta, tem um monte de coisa que não faz, eu coloco muita coisa no ar, até coisa que tá ruim, que eu acho que tá ruim, às vezes eu ponho. Então, o meu caso vai um pouco além, eu acho. Acho que o meu não é só síndrome do impostor. Mas é muito fácil. Vocês têm dificuldade de aceitar elogio também? Cara, tem. Muito. Se eu esquecer onde eu tô no mundo, eu normalmente fico com muita dificuldade. Mas depois eu lembro que não é algo estático, né? Tipo, o elogio não é, como é que eu posso dizer? Putz, tem uma palavra pra isso. Não é perene? Ele não é algo que é estático dentro da realidade. Se alguém me elogiou, tem que ser aquele elogio valendo pra todas as pessoas do universo. Eu acho que ela elogiou do ponto de vista dela, e eu esqueço disso, que é bom pra ela do prisma que ela tá olhando. Talvez não seja pra mim, mas é pra ela. Eu tento aceitar o elogio do ponto de vista que ela gostou, e não se eu concordo. E aí, quando eu lembro disso, me ajuda. Porque eu sempre vou achar que tá ruim, porque eu sei até onde pode melhorar, né? A gente sabe as nossas falhas ou o que podia ser melhor. Então, a gente sempre compete com um ideal não alcançável. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês não têm a sensação de que quando a gente conhecia menos coisas, a gente tinha menos síndrome de impostor? Aquela questão do quanto mais sei, só sei que nada sei. Que a gente vai acabando conhecendo mais coisas, a gente vê o quão ignorante a gente é. E a gente vai conhecendo pessoas muito boas em outros nichos, né, cara? Porque assim, um parênteses dentro do parênteses, né? Às vezes, o que dispara pra mim a síndrome do impostor não é tipo pegar um cara que é referência em C++, que desenvolveu um módulo do kernel que faz sei lá o quê. Esse cara não me dispara a síndrome do impostor. Porque o cara é ultra especialista, ele conseguiu focar a vida dele pra estudar um objeto muito pequenininho. E quando a gente tem essa oportunidade, normalmente a gente faz coisas legais, né? Mas o que me dispara minha síndrome do impostor, cara, são caras que são muito complexos. Eu não vou citar nomes, assim, pra não bajular ninguém, mas, o cara, ele é bom em se comunicar. O cara, ele é bom em gerir equipes, o cara é a referência técnica do time, o cara programa ou ele faz coisas em 350 linguagens e o cara ainda tem mais 4 pacotes que ele faz manutenção no GitHub que são referências, assim. Fala, tá, beleza, não tem o que eu fazer, eu acho que acabou pra mim, né? Mas aí tem a pergunta, ele lava a louça? Porque essas coisas são mais fáceis quando você não faz mais nada, né? Eu vou perguntar pra algumas, então. Deixa eu mandar uns WhatsApp aqui. Tem 2 filhos? Lava a louça? Tem 3 empregos? Pra sustentar a casa? Eu tô me sentindo na sessão de terapia agora. Obrigado, gente. É que eu acho que tem um lance do acúmulo de desvantagens, né? Tipo, se você tem elas e você olha para as pessoas que não tiveram as mesmas desvantagens, vocês partem de lugares diferentes. E aí, quando você se compara com elas, aí é pior do que se comparar com pessoas relativamente parecidas, porque você tá falando assim, pode crer, né? O rico tem dinheiro, eu não tenho e eu sou um merda. Tipo, como assim, filho? Ele já tinha, tipo, ele talvez nem tenha esforço
esforço envolvido. Então, não sei dizer, mas no geral eu não gosto dessa ideia de comparar. Assim, isso não quer dizer que isso não me afetou por muito tempo, né? Só que agora eu tô velho demais, não dá mais tempo, já não ligo tanto, mas foi péssimo. Tipo, pra mim, a origem do todo mal, quando a gente pensa em a pessoa saber tudo, são os plenos, assim. Pelo menos os plenos da minha época, né? Os plenos de hoje em dia tem 6 meses, sei lá. Mas e aquelas pessoas que não têm síndrome de impostor? Elas são insuportáveis, né? Eu não conheço nenhuma. Ah, para. Tu nunca viu sei lá, um sênior de 2 anos, assim? Daqueles que sabe tudo, que é bom É que ela tudo. mente bem, né? Eu não acho que ela não tem. Eu acho que ela tem um medo desgraçado de ser vista como alguém que não consegue. Pode na ser. verdade. Só que ela tá indo pra frente, né? Sabe o fake until make it? Ela tá nisso. O problema é que você fakeia tanto tempo que você tem uma identidade frágil, né? Porque foi aquilo que você conquistou sabendo que tinha muitas falhas. E aí você sempre tá à mercê de ser descoberto. Nossa, alguém vai descobrir que eu não sei tudo. E aí eu acho que eles estão fingindo bem. E daí tem que continuar na mentira, né? Eu não quero generalizar, porque eu acho que tem casos e casos, mas, na minha experiência, os piores profissionais que eu já conheci tinham certeza do que eles estavam fazendo. As piores pessoas que estavam fazendo mais merda, tanto com relação a trato com pessoas quanto no trabalho, eram pessoas que eram muito confiantes, ou pelo menos emanavam essa energia de confiança de quem sabe o que tá fazendo, e quem sabe que, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo, e sei lá, eu acho que tem uma linha tênue aí entre você ser confiante e achar que sabe tudo, sabe? Né? E eu percebo que quanto mais velho eu fico, mais experiente eu fico, é o que vocês já falaram já, mais eu percebo que eu não sei das coisas e que essa síndrome do impostor, que talvez nem seja síndrome do impostor, às vezes é boa, em vários casos, assim, porque me mantém alerta, sabe? Me faz correr atrás de coisas, me faz querer aprender mais, me faz, às vezes, me sentir inseguro, mas ao mesmo tempo não me deixa me acomodar, sabe? E não sei vocês. Então, cara, hoje eu abri o YouTube ali, né? E aí eu caí de cara no teu canal e vi o teu vídeo de capa. E aí tu conta um pouquinho ali de como que foi a tua carreira e que eu achei engraçado e curioso o teu argumento. Falei assim, tá, isso aconteceu comigo mesmo eu tendo a carreira assim mais improvável. Tu usou assim a que não me deixaria chegar lá, né? Eu não sei se todo mundo conhece a tua trajetória e tal, mas tu comentou que tu teve umas linearidades não tão lineares assim na tua carreira, né? E tu acha que eventualmente tu não migrou pra algum outro lugar e tal por não achar que tu era capaz também? Foi tudo meio que na coincidência? Porque tu falou que hoje tu caiu numa vaga gringa e que tu tá no trabalho que tu gosta, né? Então, de certa forma, se tu teve ou não síndrome de impostor, no final das contas ela não serviu muito, ela te levou pra um lugar legal, né? Então, cara, eu sinto que eu tive um pouco de sorte, né? Essa palavra é uma palavra meio vazia, mas acho que sorte pra mim, eu não sei pra vocês, mas sorte pra mim é você estar num lugar muitas vezes certo, conseguir ter contato com as pessoas certas, né? E pessoas que conseguem abrir portas pra você. Eu tive o privilégio de trabalhar em lugares muito legais depois de um período muito ruim da minha carreira. Os 7 primeiros anos só da minha carreira não foi tudo ruim, mas foi bem difícil. E eu felizmente caí lá na Lura Kaelon lá em 2014. E de lá eu conheci muita gente boa mesmo, né? Muita gente boa e muitas pessoas que me ajudaram a me direcionar. Até hoje eu sempre falo do Paulo Silveira lá, que CEO da Lura. CEO não, agora ele é sei lá o que hoje, CVO lá, sei lá, ele inventou um cargo pra ele lá, que acho que ele tá querendo aposentar, mas quer continuar trabalhando ainda, então ele inventou um cargo pra ele lá. E, enfim, o Paulo foi um cara que moldou muito minha carreira, assim, depois que eu entrei lá. A gente trabalhou perto por muito tempo, e ele sempre me falava que o que eu era melhor mesmo era essa parte de me comunicar e me expressar. Então eu sempre, por mais que sentisse impostor, por mais que não sentisse que o que eu fazia não era tão bom, eu não deixava de fazer isso, eu não deixava de colocar as coisas pra fora, né? Os conteúdos pra fora, tudo que eu já fiz até hoje. E eu acho que é isso, eu acho que eu não sei nem onde eu tô indo mais com essa resposta, tá? Mas eu sinto que uma coisa que eu nunca parei de fazer, Alexandre, é parar de procurar, sabe? Eu sempre estive procurando alguma coisa, que eu não sabia o que exatamente da minha carreira. Tipo, eu preciso achar alguma coisa. E eu sempre mudei de planos, e mudei de ideia, e pedi demissão, e fui trabalhar pra gringa, e pedi demissão de novo, e vim parar num lugar agora que, sei lá, é uma posição onde eu acho que eu sempre quis estar. Parece que todas as experiências que eu já passei no passado, que eu já tive no passado, elas somadas são a melhor combinação de habilidades que eu poderia ter para estar onde eu tô hoje.
sei lá, sorte, não sei dizer qual que é a palavra, sabe? Difícil, né, a gente dar com 100% de certeza uma razão. Mas o que eu acredito, desculpa a divagação aqui, o que eu acredito muito depois disso é que a nossa carreira realmente não precisa ser linear, né? Que faz parte a gente recalcular e fazer mudanças. E vocês são de carreira linear ou não linear? O Gabriel, eu sei que pediu demissão, agora trabalha em evento aí, louco, né? O cara vive de evento. Não só de evento, né? Cara, a minha carreira ela não é linear, mas ela tem constância em algumas coisas, sabe? Eu sempre trabalhei com tecnologia também. Já teve um bar também. Mas, cara, não já tive um bar, já tive uma fábrica de cachaça, já tive um negócio de drinks, mas eu sempre tive com a minha empresa de TI acompanhando, que era, não vou dizer que era o que me trazia estabilidade, porque muitas vezes não trouxe, mas de fato é o que eu sempre gostei de fazer, assim, sabe? E que eu construí um conhecimento legal e tal. E é onde eu me sinto mais confortável, assim. Mas eu gosto de ter essas aventuras empreendedorísticas, porque são habilidades que eu acho legal de fazer, sabe? Abrir coisas é um negócio que me dá muito tesão de fazer, porque é um puta problema que eu tenho que resolver no mundo real, que às vezes eu sinto falta de quando eu tô desenvolvendo um sistema, sabe? De colocar A, B e sair C que eu consigo encostar, sabe? E às vezes é bom fazer alguma coisa assim. A minha é super linear. A única coisa que oscila é se o trabalho só paga e eu faço, ou se eu tô engajado em fazer as coisas e participar da empresa como alguém que vai levá-la para algum lugar. Eu só oscilo nisso, mas eu sempre tive dentro de tecnologia quando eu abandonei música. Mas aí não conta porque foi só no início. Tu abandonou música? Como assim? Eu não quis fazer isso como profissão, né? Porque eu sabia que eu ia não estar aqui agora falando com você. Então foi uma escolha. Então agora eu tô em tecnologia, mas... Todo dev é um músico frustrado. É uma frase. É uma frase. Mas tu abriu um parênteses que eu fiquei curioso, cara. Tu tocava o quê? Que instrumento tu gostava? Quando eu tava mais por dentro, o meu instrumento principal era baixo. Nossa. Eu toquei violino quando era criança, cara. Eu tô tocando baixo agora também. Aí, ó. Mais um músico frustrado. Não, eu não sou frustrado. Já era frustrado, agora não mais. Agora eu tenho banda e tudo. Aê, olha, ó. Olha aí, ó, provando o contrário. Antes tu era frustrado, agora o cara é consciente da inabilidade musical, né? Exato, um impostor na música agora. Pra galera que se sente com síndrome de impostor, né? O Alex trouxe um fator bem importante, né? Em alguma coisa tu deve ser bom, né? Mas, às vezes, isso não é necessário pra tu chegar no caminho onde tu almeja. Porque, às vezes, as duas coisas, elas são conflitantes, né? Porra, eu sou muito bom em martelar prego e eu tô querendo, sei lá, tocar contrabaixo acústico em algum lugar, né? Talvez vai contra a minha expectativa. Mas o que a gente pode fazer? O que as pessoas que estão em começo de carreira podem fazer pra talvez se sentir um pouco menos assim? Claro que tem a questão de não se comparar, claro e tal, mas, sei lá, estudar um pouco da área, conhecer o caminho para onde ela quer ir, o que pode diminuir um pouco essa sensação na experiência de vocês? Eu já ouvi vários relatos de pessoas que, tipo, sei lá, eram júnior e tal, começaram a participar dos meetup da CodeCon, por exemplo, e trocar ideia com outras pessoas. E daí elas traziam os problemas que elas estavam e elas simplesmente percebiam que aquilo não era tipo, uma grande dor de cabeça, tá ligado? Principalmente a galera júnior, assim, né? Que, pô, comecei a trabalhar, às vezes eu tô trabalhando numa empresa pequena, não tenho com quem trocar ideia, vai num lugar que tem outros devs, tu fala e tu percebe que, tipo, cara, não é nada demais, tá ligado? E às vezes tu fica... Por causa da síndrome do impostor, tu fica criando várias coisas na cabeça, né? Eu acho que isso é uma dica legal, assim. Trocar ideia com outras pessoas da tua área, assim, que talvez estejam passando pela mesma coisa que você, sabe? E de preferência, sair de casa pra fazer isso. Porque quando a gente tá na internet, em rede social, a imagem que a gente tem das pessoas, do que elas são, de como elas fazem, aí entra um pouco da questão da comparação também, mas tudo é motivo pra você achar que você não é bom o suficiente. Que o fulano de tal tem muito mais seguidor que você, que ciclano já foi pros Estados Unidos, que fulano trabalha pra gringa, que, sabe? Então, e aí às vezes você vai conversar com essa pessoa pessoalmente, às vezes essa pessoa que é foda, você conversa ela num evento, na rua, não sei lá onde, e ela é uma pessoa normal, que nem você de carne e osso, que conversa, que tem medo, que tem... Só que a gente projeta tanto essa imagem de nossa, que a galera é foda, deuses e tal, que isso realmente é complexo. E eu acho que uma outra dica que eu dou, né, complementando aí, é você
principalmente para quem está começando, né, que tem essa noção de que, essa percepção às vezes de que, nossa, é muita coisa para aprender, muita coisa para estudar, você não vai aprender tudo, beleza? Coloca isso na sua cabeça, você não vai aprender tudo, ninguém vai aprender tudo, mas você está numa fase aí da nossa era de tecnologia, principalmente se a gente estiver falando de programação e tudo mais, onde nunca foi tão, eu não vou falar fácil, porque fácil acho que é uma palavra forte, mas nunca foi tão acessível você conseguir exercer a profissão baseado nas ferramentas que a gente tem hoje, no conhecimento que a gente tem hoje. Então, respira fundo, saiba que você não vai aprender tudo e tá tudo bem, você não precisa aprender tudo. Sai, conheça pessoas, converse com gente e um passo de cada vez. Essa é a minha dica. Para quem já tá em alguma empresa e tal, eu acho que duas coisas que ajudam muito a você se reencontrar como alguém que é funcional, porque não estão te pagando à toa, né? Você sabe que você tá fazendo algo bom, senão você já tinha saído. É fazer a entrevista pela empresa mesmo e descobrir que tem um monte de gente tentando ser, entre muitas aspas, você, por causa do cargo, e não conseguindo. Ou seja, claramente você não é o pior, porque senão tava todo mundo passando. E pair programming, né? Tipo, tu vai ver as pessoas trabalhando e vai descobrir que aquele pull request de 70 arquivos, na verdade foi feito um arquivo por dia, e não que a pessoa piscou, o negócio apareceu. Isso acontece muito quando a gente observa as pessoas na internet, né? Vídeo é editado, screencast, a pessoa nem usa o backspace, ela parece que tá escrevendo de cima para baixo porque ela é genial. Então, essa versão Instagram da programação é meio merda, né? Porque parece que todo mundo sabe tudo. Claro que sabe, dá tempo de cortar e editar, pô. Se tu me perguntar, eu posso estudar, amanhã eu volto, todo mundo para aqui no mesmo lugar, faz um stop motion e dá certo, né? Muita gente se convence disso, inclusive vende curso fazendo isso. Mas o ponto central é acessar as pessoas para descobrir que elas também têm os mesmos medos, e aí muito provavelmente essa porta de vulnerabilidade que você vai ter com as pessoas, porque não tá todo mundo assistindo um pair programming, coisa do tipo, vai fazer você e a pessoa entender que na verdade tá todo mundo meio que no mesmo barco, nenhum dos dois é genial, porém o mundo da internet você tem que falar que faz mais, porque tem uma questão de empregabilidade, né? Tem um monte de gente postando nada com nada no LinkedIn para ser relevante, mas é aquilo, o RH vai contratar a pessoa que ela conhece ou que ela não conhece, né? A gente acaba se tornando produtos de nós mesmos. E aí tem esse problema, produto tem dinheiro envolvido e blá, 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 a gente chega num lugar de novo de comparar com o Rockstar, que na verdade nunca entregou um projeto. Um lugar saudável para ver conteúdo é o YouTube da CodeCon. Fica a dica. Porque, não querendo me vangloriar, mas é que muita gente comenta sobre isso, tipo, exatamente o que o Alex falou, assim, pô, eu sempre via, sei lá, um júnior, assim, eu sempre via a galera programando no YouTube e parecia tão fácil, e daí eu tô vendo o vídeo de vocês e tô vendo que a galera se bate igual eu, tá ligado? Porque eu basicamente filmo a galera programando e errando e dando tudo errado, e é óbvio que é editado o vídeo também, tem muita coisa que a gente tira, mas mesmo assim a gente tenta ser o mais reality show, né, possível. E a galera, e tem bastante elogio no nosso canal por causa disso, assim, porque, eu nunca vi um conteúdo assim, sabe, que é vida real. E uma outra coisa sobre síndrome de impostor e tal, falando um pouquinho sobre esse sentimento. Vocês também não têm a sensação, e aqui eu tô indo agora na contramão do que eu vim falando o tempo inteiro, de que hoje em dia é muito mais fácil a galera que quer fazer transição de carreira. Eu vejo assim, eu tinha um conhecido e ele é não vou dizer que ele é um senhor, porque hoje em dia ele só é alguns anos mais velho do que eu, mas na época ele era um senhor. E ele continuava a ter a mesma quantidade de idade. Exato, mas é que antes a distância parecia menor, tá ligado? Quando eu tinha 30 e ele tinha 45, isso parecia ser uma distância absurda, assim. Agora que eu tenho 40 e ele tem 55, não parece mais uma distância tão grande assim, sabe? E ele migrou, Entendi. Ele era um engenheiro mecânico e migrou para a área de automação industrial, assim, que tem um pouco de mecânica ainda, mas ele não mexe mais com a parte mecânica, ele trabalha só com programação de sistemas embarcados, assim. E ele tinha muito receio de fazer essa transição, né, porque era uma coisa que ele gostava, mas que ele fala assim, tudo que eu precisava para fazer essa transição tava no YouTube, assim, de maneira geral, claro que bem genérico que eu tô dizendo, né? E aí ele uniu o conhecimento que ele tinha de um tempão de experiência de mercado e hoje o bicho tá trabalhando com, basicamente, automação industrial, automação residencial e IoT, assim, o cara tem uns projetos muito legais. Mas eu tenho a sensação que olhando hoje dá a sensação que é um pouco mais fácil de a gente migrar pra tecnologia, porque tem mais conteúdo mastigado e fácil de a gente acessar, né? Já ouvi vários relatos de pessoas assim que já trabalhavam muitos anos em outra área e migraram, e daí tipo ela já tinha todas as soft skills necessárias pra se dar bem, ela só aprendeu a parte técnica e ela tipo começa a crescer muito mais rápido do que um júnior que entrou lá e ainda não sabe se comunicar direito, não sabe, sei lá. Eu acho que
Do ponto de vista quão fácil ela acessa o conteúdo e que não tem a obrigatoriedade de estudo formal, faculdade, esse tipo de coisa, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve ter 15 vezes mais júnior. Então, para você conseguir uma vaga de júnior, é muito mais difícil do que já foi, na minha opinião, porque ninguém nem te chama. Por que eu vou chamar você se as outras 1.800 pessoas que mandaram currículo fizeram o mesmo bootcamp? Por que você é diferente? Então, eu acho que muda bastante, e hoje eu acho que ser júnior é a parte mais difícil da carreira. Entrar é a parte mais difícil. Depois que você entra, você escolhe. Você quer ser levado e vai navegando, ou você quer colocar objetivos pessoais e buscar? Mas entrar é muito difícil. Mas, de novo, claro que as pessoas conseguem fazer transição e as vagas também aumentam, mas também está aumentando muito mais as pessoas que estão aptas a fazer. E a AI agora deixa tudo muito mais turvo, né? Porque antes você tinha que fazer o básico até o mediano, porque você estava aprendendo. Agora você consegue fazer isso com menos esforço. Qual é a diferença entre as pessoas começando? Eu não queria ser júnior de jeito nenhum, não sei nem se eu ia insistir. ia ter uma banda. Não, cara, eu sou 100% desmotivacional. Tipo assim, eu nunca quero ser o melhor em nada. Pra mim tá tudo bem não ser o melhor. Eu quero só conseguir fazer o que eu queria fazer. Eu não quero ser o melhor em X. Mas eu acho que isso é anti-coach liberal, então não sei. Vai que é legal. Eu acho que a primeira oportunidade, né, entrar no mercado sempre foi difícil, né? Sempre foi uma fase muito difícil da carreira das pessoas, né? Esse começo, principalmente quando você não tem, não conhece direito o mercado ainda, não tem tanta confiança, não conhece tanta gente, não tem noção do que você pode e o que você não pode fazer, se você pode se aplicar a vaga, você não pode, enfim, tem muitas variáveis aí, mas para quem está em transição de carreira, eu acho que é o que o Gabriel falou, né? Eu já vi muitos desses casos também. Da pessoa, às vezes, vem de uma área parecida ou de algo mais ou menos próximo e que, pelo fato dela já ser uma pessoa que tem uma maturidade, que sabe conversar, que sabe levar, às vezes acaba se dando bem, conseguindo fazer essa transição, porque tem tudo isso, né? Eu não vou falar, mais uma vez, né? Não quero generalizar também, nem falar que é fácil, mas tem uma coisa que eu ando percebendo na minha vida conforme eu vou ficando mais velho, é que às vezes a gente se limita muito por causa dessa questão da idade, né? Tipo, não, eu não vou conseguir porque eu tenho 35 anos, porque eu tenho 40, porque eu tenho 45. Quando na verdade, óbvio que existe etarismo, né? Tem lugares que vão te discriminar por causa disso, mas eu acho que uma outra coisa que é muito constante no mercado de tecnologia é que, por mais que, né, existam, a gente tenha passado por um momento de demissões em massa, ainda tem, né, a IA vai acabar com os empregos, etc. A área ainda precisa sempre de muitos bons profissionais, né? Dificilmente alguém que manda bem, assim, que sabe o que tá fazendo e tal, fica desempregado. Então, se você tem vontade de fazer a transição, se você, né, tem essa gana de vir para a área de tecnologia, não vai ser fácil, mas tem espaço e nunca é tarde. Eu acho que, ultimamente, meu mote é, cara, tarde é quando você tá morto, sabe? Antes disso, cara, dá pra fazer as coisas e tem muitas possibilidades aí. Pesei o clima falando de morte. Pessoas estão morrendo todo dia, cara. Eu ia perguntar sobre quanto que a síndrome do impostor pode atrapalhar também no trabalho, assim. Vocês acham que é uma parada que, só vem na cabeça e depois passa? Ou realmente, sei lá, tu pode chegar a ser demitido por causa disso, alguém tem que tomar algum cuidado? Como tratar isso, né? Pô, tem que fazer terapia, quem não faz? Ou não é tão pesado assim? Eu trabalhei muito com júnior na minha carreira, porque como eu tinha empresa e minha empresa não virou multimilionária, eu sempre tive muito programador início de carreira, né? E até acho que uma vez já comentei aqui, porra, o que eu ficava muito feliz, cara, é quando um júnior meu ia pra plena em outro lugar, assim, tipo, eu não tinha mais grana pra pagar, né, mas ele ia pra outro lugar e eu ficava felizão, assim, cara. Eu acho uma das coisas mais legais que tem no mundo, assim, era essa sensação. Mas eu já tive muito piá que era bom pra cacete, assim, e a síndrome do impostor dele evitava ele de ir pra frente. E, tipo assim, cara, tentamos, né? Eu tive vários sócios, assim, mas teve alguns, assim, que foram marcantes, assim, a ponto de o cara fazer entregas muito legais, a gente falar, ele não aceitava isso, a gente pagar um curso pra ele, tipo, não porque ele tava mal, a gente justamente deu motivação contrária, assim, cara, seguinte, cara, tu se acha ruim nisso, mas tu tá muito bom, e eu tô te dando um curso aqui pra você fazer isso aqui, porque você tá melhorando muito, e eu quero que você acelere, porque tu tá muito bom. E ele trocou de emprego porque ele achou que a proposta de dar o curso pra ele é porque ele estava ruim, entendeu? Então ele preferiu ir pra um outro lugar porque ele estava com medo de ser demitido, e era o contrário. E a gente até tentou fazer uma revisão assim, porra, será que a gente
conversou errado com o cara e tal. Depois, no retrospecto, chegou à conclusão que não, cara, mas é porque é tão forte isso no cara, sabe? Esse cara em específico, hoje, tá num outro lugar, tá melhor, mas mudou totalmente de setor, assim, sabe? O bicho virou biólogo, que é um negócio que é um pouco longe da área onde ele tava. Mas ele ficou, tipo, uns 12 anos na área de dev e mudou. E acho que agora ele tá melhor, assim, mas ele tinha bem forte, sabe? Bem forte. Às vezes ele só percebeu que ser dev não era pra ele. Pode ser, cara, pode ser. Eu conversei com ele há um tempo atrás, tinham outros fatores envolvidos, assim, mas era bem síndrome de impostor mesmo, assim, cara. Foi anos e anos de terapia pra conseguir resolver isso, sabe? Então acho que pode interferir forte na carreira de uma pessoa se ela não tiver bem assessorada. Eu acho que tem também o lance da quão desnorteado você tá com a própria realidade, né? Tipo, se você não conseguir fazer uma leitura boa e ela às vezes não é óbvia, você vai entrar nesse momento de se sentir impostor sem precisar, e ao contrário também, você vai se sentir confiante sendo alguém que é mais detrator do que ajuda. Pensando no cenário que você tá dentro de uma empresa, quem entende de pessoas, teoricamente, né? Tomara que sempre fosse assim, eram as pessoas de gestão. Então, o papel da gestão em fazer com que você não entre nesse loop também é muito importante. É claro que você pode ter ferramentas para lidar com isso sozinho. Só que se for para lidar com tudo sozinho, manda o gerente embora, não precisa, né? Tipo, ele tá lá para ajudar na saúde do time, na saúde das pessoas. Não necessariamente mental, porque ele não é especializado nisso, mas na saúde do time, né? Como ele se opera, forma de comunicar. Então, você pode ser ativo nisso, né? E perguntar como você tá indo, se isso que você tá fazendo no critério da empresa é considerado algo alto ou baixo. E aí, o contrário também acontece, né? Se você tiver um gestor ruim, você tá mandando bem e a percepção que ele vai te dar é que você não tá indo tão bem. Por isso que é tão importante você ter um objetivo que ele é pessoal. Tipo, o que pra você é bom ou ruim? Senão, você vai sempre depender de alguém te falando se você tá indo mandando bem ou mal. E é claro que você tem que procurar ajuda se essas coisas estiver fazendo uma espiral negativa, né? Tem gente especializada nisso na área de saúde. Não acho que vai ser o gerente que vai resolver tudo. Sim. Pô, eu tenho um podcast legal que às vezes cita essas coisas, que é o Boa Noite Internet, do Cris Dias. Ele fala bastante sobre trabalho, sobre saúde mental e de uma forma bem interessante. Eu acho que é legal, eu escuto bastante ele. É o meu podcast preferido, na real. E às vezes ele fala sobre esses temas. Cara, eu bato na tecla, conheci aqui no podcast pelo Mineto, o Bragg Documents. Eu venho fazendo ele há algum tempo e eu já tenho uma visão muito mais clara de entregas. E eu tô fazendo Bragg Documents não só do trabalho, tá? De coisas que eu tô fazendo no dia a dia, assim. Então, essa questão de escrever posts que ninguém lê, elas ainda meio que continuam assim, mas agora eu estou revisando-os e eu estou colocando isso numa sequência para poder dar vazão a isso, sabe? E quando eu vejo um negócio legal, quando eu faço um negócio que é massa, eu tô escrevendo lá e isso ajuda no momento em que tu duvida de si mesmo. Então eu acho que é um puta de um dispositivo que ele é muito simples de fazer, cara. A única diferença, Gabi, é que coloquei ele semanal. Toda sexta-feira, 4h15, eu sou obrigado a anotar uma coisa, cara. Pode ser uma coisa do âmbito de trabalho, uma coisa do âmbito pessoal, uma coisa. Sim. E às vezes aparece um negócio bem bosta, assim, sabe? Ajudei tal pessoa a fazer tal coisa, e é ela que teve o resultado, mas a gente ajudou, tipo, sabe? Tu se sente orgulhoso daquilo. E isso, pra mim, tá fazendo diferença bem interessante. Por um tempo eu fiz um diário também, né? Pô, diário é legal pra isso também. Só que é complicado tu manter a rotina, né? Tem que entrar ali. Eu parei uma vez e parei pra sempre. Complexo. De recomendação, tem um conteúdo meu. Olha só. O primeiro episódio do meu podcast chama Arte de Fazer Tudo Mal Feito, que fala sobre tudo isso que a gente conversou aqui. E tem um vídeo que eu lancei recentemente no canal que é mais ou menos o mesmo conteúdo desse podcast. Esse aqui tá com o título youtubesco, tá? Depois do fracasso, em caixa alta, aprendi as 3 maiores lições sobre carreira. E uma thumbnail bem chamativa. Eu confesso que eu não gosto desse formato youtubesco, mas é o que entrega. Então... Esse vídeo deu view? Deu, cara. Esse é o que performou melhor aí. Ó, 3, número primo. Lembra que a gente tava falando no começo? Falei aí, ó, cara, assina meu conteúdo, compra meu curso. Esse foi o que performou melhor dos últimos 2 meses aí. Teve quase 10 mil views e mais de 100 comentários. Esse foi... Faz um teste aí, cara. Agora faz com 5, 7 e 11. Se continuar nessa progressão, tu vai ver que depois só me contrata. Beleza. O problema é quando o número ficar muito grande, né? O vídeo vai ter que ter 3 horas, né? Você vai contar tudo. É, porra. Pelo menos a gente aprendeu 3 números primos aqui, hein, gente?
Fica aí o aprendizado de hoje. Gabriel Boa, otimista. vou deixar os links aqui. Vou deixar os links aqui no episódio, se eu lembrar. Mas aí não é síndrome, né? Tu tá sendo impostor do podcast. É impostor de propósito. Então é isso, você escutou Escovando Bits, o podcast da Codicom. Siga a Codicom nas redes sociais, assine nossa newsletter e participe dos nossos eventos. Você encontra todos os links no site codicom.dev. Valeu e até a próxima. Falou! Valeu! Valeu. Este podcast foi editado pela BZT.